Você não faz falta. E esse é exatamente o problema. Você sempre responde, sempre entende, sempre releva, sempre volta, sempre está ali de algum jeito. O problema não é estar disponível às vezes. É viver de um jeito tão previsível que a sua ausência já não desloca nada em ninguém. Você para de mandar mensagem primeiro, para de puxar assunto, para de organizar encontro, para de sustentar a energia da relação. E o que acontece? Quase nada. Silêncio, pouco movimento, nenhuma falta real sendo mostrada. É aqui que a dor começa a ganhar nome, porque o problema não é só o outro não ter vindo. É perceber que talvez a relação estivesse mais viva pela sua manutenção do que pelo encontro entre os dois. Quando uma relação só continua porque você a mantém viva o tempo inteiro, sua presença não está sendo vivida como valor, está sendo usada como sustentação automática. Esse é o ponto central. Muita gente sofre achando que o problema é não ser importante o suficiente. Mas, em muitos casos, o mecanismo é mais específico. Você se tornou tão constante, tão acessível e tão disposto a manter tudo funcionando, que sua presença deixou de ser percebida como algo que poderia faltar. Não porque você não tenha valor, mas porque esse valor já não aparece com forma, contraste ou consequência. E esse é o custo invisível. Você continua oferecendo energia, atenção e continuidade, enquanto o outro aprende, sem precisar pensar muito, que você provavelmente vai continuar ali de qualquer jeito. No WhatsApp, no grupo ou numa relação específica, você percebe uma coisa simples e incômoda. Se você não manda mensagem, a conversa morre. Se você não puxa, não anda. Se você não reacende, apaga. Se você não oferece presença primeiro, o vínculo entra num silêncio quase natural. E isso dói por um motivo que vai além da ausência de resposta. Dói porque revela uma assimetria. A sua presença sustenta o fluxo mais do que a do outro. Você não está apenas participando da relação, está funcionando como motor dela. E é aqui que muita gente se engana sobre o que está sentindo. Não é só saudade do outro, não é só vontade de reciprocidade. É o choque de perceber que aquilo que parecia encontro talvez estivesse dependendo demais da sua iniciativa para continuar existindo. Esse é o ponto cego. Presença que sempre se oferece sem medida deixa de ser sentida como escolha e passa a ser lida como garantia. O outro não precisa necessariamente desvalorizar você de propósito. Basta se acostumar, basta aprender pela repetição que você provavelmente vai estar ali, puxando, entendendo, mantendo, religando. Observe em qual relação o fluxo só existe porque você o alimenta constantemente. Você lembra, escuta, acolhe, procura, pergunta, percebe mudança de tom, sustenta clima, evita ruído, mantém a ponte viva. Por fora, parece só cuidado. Mas aos poucos, você vai ocupando um lugar muito específico, o de energia invisível da relação. Tudo parece funcionar, só que muito desse funcionamento depende de você. Você segura o ritmo, amortece o silêncio, reabre o que fecha, repara o que esfria, preenche o que o outro deixa vazio. E esse é um dos pontos mais ingratos desse padrão. Aquilo que mantém tudo de pé em silêncio nem sempre é reconhecido como valor. Às vezes é reconhecido só como normal, como se fosse parte da paisagem, como se não viesse de ninguém em especial, como se a sua presença não tivesse autoria, esforço ou peso. É assim que alguém pode ser muito importante para o funcionamento de uma relação e ainda assim pouco sentido de verdade dentro dela, porque o seu esforço relacional ficou tão habitual que já não produz percepção de presença, produz expectativa. Repare onde você virou esse tipo de base silenciosa, essencial para a engrenagem continuar funcionando, mas fácil demais de não ser notado enquanto funciona. Depois de um tempo, isso deixa de ser só um comportamento, vira posição fixa dentro das relações. Você já é a pessoa que entende, a pessoa que sempre volta, a pessoa que não complica, a pessoa que está ali. E quando esse lugar se cristaliza, a sua presença deixa de provocar impacto, não porque perdeu valor, mas porque o mundo já passou a tratá-la como garantida. Esse é o ponto em que o problema muda de nível. Já não é mais só sobre o que você faz, é sobre o lugar que você ocupa. Você entra como quem sempre vai absorver,
sempre vai sustentar, sempre vai manter o laço respirando, sempre vai oferecer mais uma chance para a relação continuar de pé. E quando alguém se torna previsivelmente disponível, previsivelmente compreensivo e previsivelmente acessível, a ausência perde poder de contraste. Sem contraste, até valor real fica invisível. É por isso que tanta gente boa, presente e leal acaba sentindo uma dor difícil de explicar. Não a dor de não ser nada, mas a dor de ser muito e ainda assim não ser realmente percebido. Hoje, note onde você já não é sentido como alguém escolhido, mas como alguém presumido. Você não faz falta não porque vale pouco, mas porque a sua presença ficou tão automática que deixou de ser sentida como algo que precisa ser reconhecido, cuidado ou reconquistado. Quando tudo em você parece garantido, a sua ausência não choca, só é absorvida. Você se afasta um pouco, se recolhe, reduz esforço, para de preencher tanto espaço, para de manter a relação respirando sozinha. E percebe uma coisa dura: quase ninguém atravessa o espaço para vir até você. É aí que a ferida aparece com clareza. Não é só saudade frustrada. É a sensação de que o vínculo talvez estivesse mais apoiado na sua manutenção do que em reciprocidade real. Porque enquanto você sustentava ritmo, presença e continuidade, parecia que havia algo vivo ali. Mas quando você recua um pouco, o que aparece não é movimento na sua direção. É absorção. E isso mexe com uma parte muito funda, não só porque o outro não veio, mas porque você começa a perceber que talvez acreditasse ocupar um lugar mais insubstituível do que de fato ocupava. Esse tipo de dor não aparece só em relações amorosas. Aparece em amizade, família, trabalho, grupos, em qualquer espaço em que você virou o elo silencioso que segura clima e continuidade. Observe em que relação a sua retirada produz silêncio, mas não produz movimento na sua direção. Depois disso, vem o erro mais perigoso. Você começa a pensar: então eu não sou tão importante. Ninguém liga tanto assim. Sou fácil de esquecer. Talvez eu nunca tenha significado muito. E essa leitura te fere duas vezes. Primeiro pela dor real da assimetria, depois pela conclusão errada de que o problema está no seu valor como pessoa e não no modo como a sua presença vinha sendo entregue. Porque uma coisa é dura, mas precisa ser dita. Energia dada sem forma, sem critério e sem consequência pode até ser usada, apreciada ou consumida, mas não necessariamente respeitada como algo que faz falta. E esse é o ponto que muda tudo. Você não está sofrendo só porque foi pouco importante. Está sofrendo porque transformou a própria presença em algo tão constante, tão previsível e tão sem contorno, que ela parou de ser percebida como presença. Virou estrutura, virou pano de fundo, virou recurso emocional, virou uma espécie de conforto garantido que o outro mal precisa notar para continuar usando. Repare onde você está chamando de falta de valor, aquilo que talvez seja excesso de disponibilidade sem contraste. Dessa vez você não desaparece para testar ninguém, só para de sustentar sozinho o que deveria ser recíproco. Para de preencher todos os vazios, para de antecipar tudo, para de estar sempre acessível do mesmo jeito. E esse gesto, embora discreto, muda a estrutura da relação, porque a sua presença deixa de funcionar como pano de fundo e volta a ter forma, ritmo e dono. Você não está jogando, não está manipulando a ausência, não está fazendo cena para ver quem corre atrás. Está apenas interrompendo a entrega automática do que nunca deveria ter sido automático. E é exatamente aí que alguma coisa pode voltar a ser percebida. Não porque você ficou mais importante de repente, mas porque, quando existe contorno, existe contraste. E quando existe contraste, sua importância volta a poder ser sentida. O que faz alguém perceber sua falta não é sumir como estratégia. É deixar de oferecer presença sem peso. É parar de manter sozinho uma dinâmica que só parecia viva porque você a alimentava sem parar. Hoje, note um lugar em que você pode interromper um único movimento automático seu e observar o que realmente sobra quando você não sustenta tudo sozinho. Porque, no fim, o que dói não é apenas não fazer falta. É descobrir que você estava ocupando um lugar confortável para os outros, mas insuficiente para ser realmente sentido. Muita gente não é esquecida porque tem pouco valor.
É esquecida porque transformou a própria presença em infraestrutura emocional, sempre disponível, sempre funcionando, sempre ali. E por isso, quase nunca percebida como algo raro. O que é garantido demais costuma ser pouco sentido. Você não sofre só porque não fizeram questão. Sofre porque começa a perceber que foi importante para a manutenção de muitas coisas, mas não necessariamente indispensável para o coração de ninguém. Por isso, você não precisa virar distante, frio ou inacessível, mas precisa começar a perceber onde a sua presença está sendo oferecida de um jeito tão automático, que já não produz valor percebido. Porque fazer falta não tem a ver com manipular a ausência, tem a ver com existir com contorno suficiente para que a sua presença não seja confundida com pano de fundo emocional. Nas próximas 24 horas, escolha uma relação ou dinâmica em que você normalmente sustenta tudo sozinho e interrompa um único movimento automático seu, sem anunciar nem dramatizar. Depois observe. Você ocupava um lugar vivo nessa relação? Ou apenas mantinha a engrenagem funcionando? Se esse vídeo te mostrou algo que você já sentiu na pele, comenta. Minha presença precisa ter contorno. Se fez sentido para você, curte o vídeo. E se você percebeu que o problema não está só em não fazer falta, mas em viver de um jeito tão previsível que sua ausência já não desloca nada, clica no card que está aparecendo agora. Porque o próximo passo dessa conversa é entender o que acontece quando você quer tanto ser compreendido que começa a perder respeito no processo. E se você quer continuar aprofundando esse tipo de reflexão, se inscreve no canal.